gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente no nosso programa Economia Fora do Eixo, para que a gente possa discutir temas relacionados à economia, relacionados à dívida pública e o que isso tem a ver com o nosso dia a dia. Nós estamos aqui nesse formato agora hoje, né, no StreamYard, aqui como se fosse uma live, mudou um pouco dos programas passados. E a gente vai testando, né? A ideia é que a gente possa experimentar formatos e ver de que forma nós nos sentimos mais à vontade, né? Tanto quem está nos assistindo, como quem nós que estamos fazendo, para encontrar o melhor caminho, tá? Muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um programa Economia Fora do Eixo, beleza? Hoje, como a gente está continuando abril, nós vamos estar tratando de terra e território, né? Como vocês sabem, nosso programa a gente tenta conectar o tema do programa com o que está sendo discutido pelos movimentos sociais, pelas organizações políticas, no mês onde o programa está ocorrendo. Então, esse mês de abril, né? O mês das lutas indígenas, o Abril Vermelho, né? Das lutas dos sem terra, dos quilombolas também, por terra e território, nós estamos debatendo esse tema. Vamos, então, ver as notícias? Bom, a nossa primeira notícia hoje, né, é isso, é o estudo que o INESC fez, inclusive um estudo muito bom, recomendo, está lá na página do INESC. Estudo aponta sucateamento generalizado de políticas sociais no Brasil. Armas e cachaça. Como jovens Yanomamis são recrutados para o trabalho no garimpo ilegal. Comissão vai ampliar a participação indígena no processo eleitoral. Bom, gente, qual será a ligação que tem essas três notícias com o nosso tema, né? Com o tema terra e território, com o tema dívidas sociais, dívida histórica, dívida financeira, né? Dívida social essa que é com as mulheres, com os indígenas, com a população negra desse país, né? Nessa primeira matéria, que está falada aí sobre o sucateamento das políticas sociais no Brasil, que eu recomendo muito, como eu falei anteriormente, que é um estudo promovido pelo INESC, né? Instituto parceiro, companheiro nosso aqui da caminhada, está lá na página INESC. Vocês podem observar ali que todas as políticas sociais no Brasil foram caindo de maneira abissal desde 2016. Mas quando chega 2019, elas caem assim de uma maneira impressionante, né? Principalmente com relação às chamadas minorias. Né? Se a gente for ver, por exemplo, dentro da Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial, estava orçado por ano passado 3 milhões de reais. Gente, é praticamente nada. Desses 3 milhões de reais, não foram gastos nem 2 milhões. E esses 2 milhões que foram gastos tinham muito a ver com contas que ficaram do ano anterior, ou seja, não foi feito absolutamente nada para o combate ao racismo nesse país. Ao mesmo tempo, a gente vê a taxa de feminicídio no Brasil cresceu em 54%, principalmente entre as mulheres, obviamente, feminicídio, mulheres negras, em particular. Né? Quando a gente vai olhar nesses territórios onde, majoritariamente, onde as populações negras estão, a gente viu que 47% das áreas quilombolas estão sofrendo insegurança alimentar grave. Grave. Ou seja, estão passando fome. Né? Quando a gente olha também para a questão da pandemia, nós estamos vendo que a pandemia morreu 4 vezes mais pessoas negras do que pessoas brancas aqui no Brasil. Imagina, 4 vezes mais. E não existe nenhuma política pública para enfrentamento disso aí. Quando a gente vai ver o orçamento do SUS, aí também em relação a 2020 para 2021, foram bilhões que foram retirados do orçamento do SUS, do Ministério da Saúde, em plena pandemia. Então, vocês vejam que é um programa, de fato, genocida que está em curso no nosso país. Quando a gente vai comparar também com as políticas indígenas, com as políticas para as populações indígenas, a gente vai enfrentar o mesmo dilema.
redução no orçamento, desmonte das políticas e dos instrumentos institucionais, como a FUNAI, por exemplo, e, ao mesmo tempo, a abertura total dos territórios indígenas para, principalmente, como um câncer nos últimos anos, a mineração. Aí nós chegamos à segunda matéria, que é exatamente armas e cachaça. Esse título é muito forte, né? Mostrando como as áreas, por exemplo, a área Yanomami, que esse ano está comemorando 30 anos de sua demarcação, né? Mas, segundo Davi Copenau, não existe nada a comemorar, porque hoje entre 20 e 100 mil garimpeiros ilegais estão dentro ou cercando a área Yanomami, com seu mercúrio. Para cada 1 quilo de ouro, 3 quilos de mercúrio são utilizados, que aquilo ali é extremamente tóxico para os rios, para o corpo humano, para a natureza, produzindo desequilíbrio ambiental, produzindo morte, produzindo destruição territorial. Para vocês terem uma ideia, em um ano aumentou em 46% a degradação, a destruição dos territórios onde essa mineração atua. No caso dos Yanomamis, foram em 3 meses, foram quase 200 campos de futebol, em 3 meses de 2021. São crateras tão grandes que são cavadas para a mineração do ouro e etc., que ameaça, inclusive, as estruturas físicas que ali existem, como as unidades básicas de saúde, que estão ali com ameaças de cair por conta das crateras que são construídas ali. Imagine o drama que isso provoca, né? Vocês terem uma ideia, em 2016 eram 58 hectares usados para mineração em terra indígena, passou a ser 2.400 hectares. São 41 vezes em 6 anos o aumento da exploração, da destruição, da mineração em terras quilombolas. Vocês vejam que, associado a não investimento público, a destruição das políticas públicas, há uma deliberação para a entrada de mineração, muitas vezes clandestinas, grande parte delas clandestinas, que entram como se fosse terra de ninguém. Existe um aval, existe uma licença para matar nesse governo, principalmente as populações que preservam e mantêm seus territórios, como são as populações tradicionais no Brasil, não é verdade? Então, e aí, por último, a gente vê também que as populações indígenas, e aí esse acampamento incrível, o Terra Livre, o agora em junho, mais um, né, em função da votação aí do marco temporal, nós estamos alertas, nós estamos atentas, Jubileu está acompanhando também de perto esse debate. Nós estamos aí vendo que o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma comissão de promoção da participação indígena no processo eleitoral, né? E a PIB, a Associação Brasileira de Povos Indígenas, quer também, e lançou agora, em abril, a bancada do COCAR, que eu espero que assim seja, que assim eles estejam eleitos, que assim a gente tenha uma representação não do banco da bala e da Bíblia, mas também dos povos indígenas, ali dos movimentos sociais, também o MST lança sua bancada, das mulheres negras, dos povos quilombolas, que estejam representados na política institucional brasileira. Como nós falamos no programa passado, o agronegócio detém metade do Congresso Nacional. Metade da bancada federal é composta pela bancada agropecuária, né? A bancada do boi, que é a mesma bancada da Bíblia, e a gente sabe que é a mesma bancada da bala. Então, a gente precisa pensar muito nesses temas que a gente está tratando aqui hoje, do ponto de vista da política econômica, porque, afinal de contas, são recursos públicos que deveriam ir para o público e estão indo para o privado, e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, o cerceamento das liberdades e essa licença para matar, como eu falei anteriormente, que está ocorrendo no Brasil, principalmente das populações que detêm terra, a mãe de todas as lutas, não é verdade? E aí, eu queria chamar agora o nosso quadro de entrevistas. A gente tem uma convidada hoje muito especial. Daqui a pouco eu vou falar quem é. Entrevistas, então, agora. Bem-vinda, Cris, muito bem-vinda. É um prazer enorme estar com você aqui hoje no nosso programa Economia Fora do Eixo, porque a gente quer tratar isso aí, Cris, a gente quer tratar desde outro lugar,
esteja fora desse eixo aí que nos deixa tonta, não nos deixa centrada, nos deixa tontas, esse tal eixo aí do capitalismo, né? A Cris, gente, é nossa companheira de muitos anos aí, ela preside hoje o Conselho Estadual de Direitos Humanos no Ceará e integra o Instituto Terra Mar. Cris, seja muito bem-vinda. E eu já te saúdo e já te faço logo uma pergunta, beleza? Bom, quando a gente foi selecionar essas manchetes, né, dessas matérias que a gente destacou hoje, percebemos que há uma ausência da informação sobre as questões que envolvem as comunidades quilombolas, né? A manchete que selecionamos revela que nos últimos 3 anos se desmontou as políticas para a promoção da igualdade racial e as instituições públicas para a garantia das políticas de direitos a indígenas e quilombolas. O que significa esse silenciamento em relação a isso, né? E esse desmonte do orçamento concretamente, para você? Olá, bom dia, agradecer aí pelo convite, a participação, parabenizar bastante por essa iniciativa, né? A gente está num momento que tem que botar no ar e no mundo público as questões e se apropriar da tecnologia, da comunicação para fazer isso, né? Então, parabéns aí, né? Olha, Sandrinha, nós estamos vivendo, assim, um momento muito dramático, né? Um momento trágico da realidade brasileira, né? E essa tragédia, em muitos aspectos, né? Ela está vinculada a ausências históricas, né? Ausências estruturais de políticas públicas, de reconhecimento de cidadania, de reconhecimento da própria humanidade de vários grupos sociais. Dentre eles estão fortemente, né, os indígenas, os quilombolas, toda a população negra, as mulheres, a população LGBT, a população T, né? Então, a gente tem aí estruturas desiguais muito arraigadas, e nós tivemos muitas conquistas. Eu sempre digo que o que tem de melhor na democracia brasileira é o que foi trazido pela conquista desse diverso, gerado em lutas profundas, lutas para construir pautas, lutas para organizar pensamento, para organizar pessoas e tudo mais. E hoje a gente tem aí uma movimentação política, institucional e oficializada de desfazer esse processo, de destruir. A fala do presidente é uma fala que é marcada pela necessidade que se tem de destruição. E essa destruição, às vezes tem coisas que a gente precisa destruir, mas outras que a gente precisa construir e aprofundar mais. A destruição que Bolsonaro quer fazer é a destruição, ou está fazendo, na verdade, é a destruição dos direitos, é a destruição do pensamento crítico que gera, que propõe, que aprofunda a luta e a exigibilidade dos direitos. Então, nós estamos vivendo sob um governo que é racista declarado, fez campanha racista, dita assim, né, declarar expressa na fala, no discurso, fez campanha prometendo não demarcar a terra indígena, não reconhecer quilombola, não reconhecer, e mais do que isso, armar ruralistas para enfrentar a população sem terra, para enfrentar os povos indígenas. Então, é como você estava dizendo, é uma licença, né? E aí isso se reverbera na vida real e no âmbito das políticas. Você vê o que tem acontecido com a Fundação Palmares. Você tem uma pessoa, você teve, né, saiu agora, uma pessoa racista, não sei ainda quem assumiu, racista ao extremo, e ainda com esse bônus de ter uma suposta representatividade negra. Então, a gente tem, você vê o que tem acontecido com a FUNAI, a militarização da FUNAI, a militarização dos órgãos ambientais e o conservadorismo extremado nessa política. Então, a gente está vivendo hoje, e isso se reverbera na política, na atitude do presidente, mas na política pública, esse esforço antiambiental, esse esforço antidireitos, esse esforço anti-reconhecimento e um esforço de geração de violência e morte daqueles e daquelas que sempre estiveram, né, secundarizados na democracia brasileira, secundarizados no acesso ao poder público, no acesso à riqueza, no acesso à participação
política. Então, nós estamos vivendo esse drama, e isso na prática cotidiana da vida e nos diversos territórios, quer seja em comunidade tradicional, indígena, periferia urbana, tem se reverberado em empobrecimento, né, em fome e num tremendo processo de adoecimento físico e mental das pessoas, né? Então, a gente está vivendo esta realidade. Aí é bom que se diga isso, porque às vezes se pensa que é só um pensamento, é só uma ideia, é a opinião. Não, não é isso. Isso se transforma na realidade e se materializa em perseguição e morte, né? Então, por exemplo, essa coisa da mineração em terras indígenas e o próprio marco temporal, que é uma pauta importantíssima para os povos indígenas, mas não só para toda a sociedade brasileira, porque a gente sabe que os povos indígenas têm uma atuação e um papel importantíssimo na conservação e na proteção ambiental dos ecossistemas, né? E o próprio Bolsonaro já disse que se a decisão do STF for contra o marco temporal, ele não vai ligar, ele não vai obedecer. Então, e aí isso mostra para a gente mais ainda que é a fragilidade das instituições e o embranquecimento das instituições, porque é fácil, tem se tornado fácil você violar as leis, você destruir a democracia, porque isso afeta principalmente essa população. Então, a gente tem, de uma certa medida, representando o poder, ainda que em oposição, um impacto de raça e de classe que ainda não rompe profundamente, não desenvolve a coragem, para enfrentar o que tem que ser enfrentado, porque não são os corpos dos seus, não são a vida dos seus que estão sob esse risco cotidiano imediato de morte, de fome, de tiro, de bala, de cemitério, de cárcere, né? Então, representatividade nesse ponto, ela importa, ela é tudo, ela não é uma viagem, porque os corpos negros, os corpos indígenas têm que estar lá, não. É porque tem que estar lá, sim, porque democracia se faz assim, com diversidade, mas porque esse estar lá precisa se reverberar em políticas que sejam efetivamente transformadoras. Então, é por isso que a gente vem dizendo, nada, não pode ser nada de nós sem nós. Porque, por exemplo, as mulheres negras, elas conhecem, nós conhecemos, somos uma das que conhece profundamente a realidade da pobreza, profundamente a realidade das consequências da pandemia, profundamente a realidade da violência, todas as formas de violência. Então, esse conhecimento e a decisão política que a gente está fazendo, buscando abrir caminho para essa representatividade, são iniciativas importantíssimas e estruturais. Mas o bom também é que, enquanto tem essa pressão pela nossa morte, tem também um movimento que vem de outro lado. Não sei se você está percebendo, mas no outro mundo a gente tem também fortalecido uma força para a incidência de participação política, como tem sido feito as mulheres negras, os processos de candidaturas coletivas, as candidaturas trans, as candidaturas indígenas, quilombolas. E aí eu acho que é nessa que a gente deve estar, nessa que a gente deve jogar peso, com a prioridade absoluta de tirar o genocida que está lá no poder com os seus, né? Exatamente, temos que tirar esse homem, pelo amor de Deus, essa política branca, essa política patrimonialista, essa política colonial, que reforça, né, toda a estrutura econômica brasileira, que é baseada no tripé que nos funda, né, nos 522 anos, né? Inclusive, parabéns aí aos indígenas Pataxó que acabaram com a comemoração do descobrimento do Brasil agora, lá em Porto Seguro, né? Bom, vamos lá. Então, Cris, não sei onde é que está a Cris por aqui. Olha ela. A gente acha fundamental isso, porque o tripé é fundante, né? É o latifúndio, trabalho escravo e exportação. Isso acompanha a história brasileira desde sempre. E a gente tem uma bancada que é metade ruralista, então precisamos, de fato, transformar, colorir, né? Como dizia o Milton Santos, colorir a política, né? Porque realmente ele falava descolonizar, não, colorir, né? Colorir a Europa. Nós estamos colorindo, né? Quando ele falava da questão da migração na Europa. Bom, mas, Cris, assim, tipo, você fala muito nos seus textos, nas suas falas, né? A questão do racismo ambiental. Explica para a gente um pouquinho esse conceito aí, nesse contexto que a gente está conversando aqui.
por favor. Bom, basicamente é uma leitura da questão racial à luz do que é o racismo como uma estrutura tremenda de desigualdade, né? Da questão ambiental, na verdade, né? À luz das estruturas das desigualdades raciais. Se a gente for prestar atenção, né? Aí eu sempre digo, não precisa nem muito precisa ter dados estatísticos, obviamente, a estatística é uma conquista nossa, mas a gente olhar, se nós olharmos de perto, né, nós vamos compreender que os territórios ambientalmente degradados, né, os lugares onde estão situados os projetos mais ambientalmente e socialmente mais degradantes, são territórios que são historicamente vividos pelas populações negras, pelos povos indígenas, pelas comunidades tradicionais que estão longe do que é esse processo capitalista da branquitude, né? São comunidades, são grupos que estabelecem diferentes modos de vida, de diferentes formas de ver e de se relacionar com os ecossistemas e com a biodiversidade, são grupos que não têm os interesses de acumulação de lucro, né? Que não têm na natureza, nos ecossistemas, o interesse de ganhar muito dinheiro, de explorar, de destruir para ganhar dinheiro. Então, é isso. É a degradação ambiental que se recai basicamente sobre esses sujeitos excluídos da democracia brasileira com um tremendo recorte racial, porque a construção do Brasil ela se deu a partir do racismo, estruturada pelo racismo, né? A dominação dos povos indígenas, dos povos originários, a escravização negra, o pós-abolição que não reconheceu, que não situou a população negra, apesar de tudo que esse povo fez pela economia desse país, né? Não reconheceu e não situou essa população como sujeito de direito. E aí vale também a gente ter aqui em conta para os ambientalistas, movimento ambientalista e as pessoas que têm a sensibilidade, né, socioambiental, vamos dizer assim, que essa degradação, a destruição dos ecossistemas, a crise climática, as catástrofes climáticas, né, elas não são responsabilidades iguais de todo mundo. Quem tem, elas são atravessadas por relações de poder. Então, quem tem mais poder, à política, ao Estado, ao sistema de justiça, aos governos, poder de decisão, quem tem mais poder de decisão, quem tem mais poder político, poder econômico, poder de incidência cultural sobre a população, sobre as ideias correntes na sociedade, é quem tem mais poder. Então, às vezes, a gente pensa que está colaborando para a mudança do mundo, não usando copo descartável, economizando água e tal, seguindo aquelas regras, né, que a gente aprende na quinta série. E isso é uma iniciativa importante, humanitária, saudável, mas não resolve o problema da degradação ambiental. O que resolve o problema da degradação ambiental são mudanças estruturais nas regras, nas estruturas de poder, no reconhecimento dos conhecimentos e da diversidade dos modos de vida da população, da diversidade de se pensar as relações com a natureza. Então, a gente vai ter aí, no modelo que a gente tem grupos ricos, fortes, com poder político, econômico, social, jurídico, né, que invadem, ocupam os territórios com seus empreendimentos altamente danosos, não só para a natureza, mas também para as comunidades locais, privatização de terra, destruição das habitações, danos sociais incríveis, as pessoas ficam sem ter trabalho, sem ter como pescar, sem ter como plantar, sem ter como viver, são jogadas numa situação de precarização de sua própria vida, seus modos de vida são dizimados, né? E elas são as prejudicadas mais e diretamente sobre isso, né? E são as que não decidiram, são as que não são convocadas para decidir, são as que não são reconhecidas como tendo capacidade de pensar e decidir e experiência para ser referência no melhoramento do mundo. Então, o modelo de desenvolvimento branco, capitalista, hétero, cis, normativo, né? Patriarcal, ele tem essa perspectiva de destruição, de acumulação e de opressão de mulheres, dos povos, de quem é considerado menor. Então, esse processo faz com que o desenvolvimentismo, marcado pelos grandes projetos, né, como você estava falando, de produção de commodities para
exportação, é o próximo racismo acontecendo na vida real e cotidiana. E aí a gente diz racismo ambiental porque nós precisamos fazer uma leitura da questão ambiental que efetivamente tome em conta essas nuances da vida, né? Não é só uma questão, é o jogo capital contra o povo, é isso, mas esse povo, ele é marcado por uma série de desigualdades e os ricos brancos também são marcados por uma série de privilégios. Isso precisa vir à tona, porque eu nunca vi, não sei se você já viu aí, uma comunidade branca periférica, ou branca ser despejada. Nós não vemos comunidades brancas sofrendo o que a gente vê, os povos indígenas sofrendo. Não sei se você viu, mas o pessoal, os garimpeiros estavam dando bebida, água com substâncias para os homens, né? Para violentar as mulheres. Né? Isso né? Chegar num assentamento onde tem comunidade, onde tem camponês tradicional, chegar atirando, matando, expulsando, vai acontecer, sobretudo, com comunidades, com pessoas negras, indígenas, originárias daí, ou que desenvolvem modos de vida não brancos, não capitalistas, não alinhados com essa lógica, né? Exato, Cris. É impressionante como. E nesse governo, se a gente olha as estatísticas, olha os números, observa o crescimento das tais famosas curvas, né? A gente vai ver que é impressionante. A partir de 2016, é tudo, né? A violência no campo, a CPT, inclusive, lança o seu relatório agora, impressionante os números. A questão desse artigo que eu me referi também, né? Armas e cachaça. Aí a gente parece aquele momento assim dos bandeirantes, né? Entradas e bandeiras, né? Porque era isso, armas e cachaça, né? Então a gente vê assim, parece que no pleno século XXI, o processo de colonização, de neocolonização, né? Ele se impõe novamente, né? Ou se é que deixou de se impor em algum momento, né? Mas é impressionante como como quem manda na política é a economia, né? É a luta de classe, né? É esse andar de cima, branco, rico, que toma conta, vamos dizer assim, da política, né? Isso a gente tem insistido muito nessa tecla, nesse processo todo de formação, que quem manda na política é a economia. E aí, quem faz uma economia do bem viver, né, que muitos chamam, ou é aquela economia comunitária, ou a economia que muitos anos se chamou economia de subsistência, né? Que eu não gosto desse termo, a economia diversa, a economia que não tem na sua dieta produtos industrializados, né? Uma economia que não está baseada no consumo exagerado de tudo e no descarte de tudo, não existe. Absolutamente, ela precisa ser eliminada. É como se a gente fosse uma grande McDonald's, onde todo mundo tivesse que ser igualzinho ao McDonald's, não pudesse ser diferente, né? Branco, enfim, comendo aquela mesma coisa, a padronização. E se fala, inclusive, da erosão dos sabores, né? Que nós estamos perdendo as capacidades de diferenciar um sabor de outro, porque com essa quantidade de produto industrial que nós estamos ingerindo, a gente vai corroendo também as nossas papilas gustativas, né? Impressionante como isso é um impacto tremendo nas nossas vidas, na nossa forma de viver e ser. E quem pode e quer e deve ser diferente, e luta para ser diferente, e os povos indígenas estão aí mostrando como é que é a luta, né? Os povos quilombolas, os povos tradicionais, e os povos da periferia, que também não se rendem, a vida insiste, a vida se impõe, e a gente está, assim, vendo que essa realmente, como você falou, é a única forma da gente sair dessa buraqueira que nós estamos, né? Apostando na nossa ancestralidade de luta nesse país. Eu, como mulher branca, mas como mulher branca pobre, que eu vim da família pobre, posso dizer que também a luta, não fomos, como você falou, vítimas de nenhuma expulsão, né, de nossas casas, o que seja, mas eu também nunca sofri o racismo pela minha cor de pele, né? Talvez por ser nordestina, hein, Cris? A gente, como nordestina, abre a boca, a gente sabe que já é diferente o negócio, né? Mas, enfim, mas não posso falar fora do lugar de privilégio mesmo, nesse sentido aí, da pele, né?
Agora, eu queria, por último, para terminar essa nossa conversa, poderia ficar aqui a tarde toda conversando com você, mas vem cá, a gente está falando aqui de dívidas, né? O jubileu, a gente fala de dívidas, não só da dívida financeira, que é dinheiro, mas a gente fala de uma dívida histórica, de uma dívida social, né? De uma dívida ecológica, né? Como você acha que todos esse processo de desmonte, de cachaça e arma, de destruição das políticas de combate ao racismo, né? Pela igualdade racial, como tudo isso vai acumulando mais e mais dívida em pleno século XXI? Eu acho muito massa essa abordagem sobre a dívida, né? Porque não é só uma dívida financeira, não é só é uma dívida. Aliás, a dívida financeira, né? Ela está vinculada a esses processos históricos, né? E o que se passa é isso. Nós vivemos num país que foi fundado na violência, né? Fundado na violência, fundado na escravização, fundado na demonização das culturas e das religiosidades do outro, fundado na desumanização do outro, né? Que aí nós somos sempre vistas como o outro na perspectiva do branco, né? Do europeu branco, né? Que produziu esse processo de dominação, que é um processo de dominação que é política, que é econômica, que é sociocultural, que é por todos os poros, né? De tal forma que na história do nosso país foram essas populações que ficaram historicamente de fora, né? Populações que ficaram de fora dos processos da democracia brasileira, ficaram de fora dos processos da distribuição da terra, né? Do poder e da riqueza, que não foram nem consideradas gente, e que isso foi moldando a realidade brasileira, né? Algumas comunidades e povos conseguiram manter territórios, conviver territórios que não interessavam ao poderio econômico, né? E hoje são recrutadas para a exploração dos grandes negócios. Hoje tem uma radicalidade capitalista sobre os mais longínquos territórios que a gente imaginar, desde o ponto que a gente tiver, né? E a pressão sobre a mineração, a pressão da mineração sobre terras indígenas é um exemplo vivo, né, dessa radicalidade capitalista, que é uma radicalidade de tomar, recrudescer o poder sobre os territórios, né? Militarizar os territórios, transformar o território em lugar de violência, expulsar quem vive lá e explorar o que tem lá. É uma radicalidade que desconhece, nega os direitos conquistados com muita luta, inteligência política, e transforma os direitos e as lutas no problema. Né? Tem aí um revide dos brancos e ricos para retomar o seu poder absoluto, que há tantas penas, há duras penas, a população negra, os povos indígenas, as populações destituídas lutaram para conquistar, mas ficou na vida cotidiana, ficou nas estruturas, na forma como a sociedade é organizada, né, na forma como os processos decisórios são organizados, ficou, e ainda existe até hoje, com muita profundidade, as desigualdades estruturais, né? Tanto é que a gente ainda maioria branca nos espaços do judiciário, a maioria branca nos espaços da política, a maioria branca nos espaços decisórios da política, a maioria branca nos espaços que têm força de incidência sobre o pensamento e as culturas das populações no Brasil. E essa marca, essa ferida, ela é muito profunda e ela ainda se reverbera em morte mesmo, né? Em morte e em extermínio. A naturalização da violência sobre os corpos, sobre esses corpos, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante como os poderes naturalizam que um genocida tenha permitido a morte de tantas pessoas. Como a gente pode naturalizar isso? Como a gente pode naturalizar a violência cotidiana contra os corpos dos indígenas? Como a gente pode naturalizar o ódio do feminicídio e do transfeminicídio?
Quando eu digo naturalizar, não é que as pessoas não se chocam. As pessoas se chocam, obviamente, as pessoas se chocam com a violência, mas entre se chocar e compreender isso como uma injustiça, né, grave, estrutural, né, que afeta um conjunto de pessoas, daí tem uma diferença muito grande. Daí que pessoas muito boazinhas e ótimas, legais, acabam votando num genocida que nem o Bolsonaro, acaba fazendo as piores escolhas, porque tem dentro de si estes valores, tem dentro de si esses pontos de vista, essas questões, né? O racismo, a misoginia, e porque muita gente se incomodava e se incomoda com as conquistas e com a nossa própria existência, com a existência do nosso corpo. Então, aí você tem aí um presidente que licencia, né, que retoma tudo isso, junto, não é sozinho, mas junto com, né, a sua tropa, vamos dizer assim, né, e aciona os gatilhos de uma população marcada por tudo isso, né? Marcada por toda a violência, marcada por isso, né? Com a ideia de que perdem quando os outros avançam, né? Que os homens acham que perdem quando as mulheres avançam, né? Os brancos acham que perdem com os negros quando os negros avançam, né? Que isso como se a vida fosse assim marcada. E a gente precisa construir novos pensamentos. Eu estou falando demais, até o microfone está cortado. Mas eu sei que eu já estou falando demais, queria me. Né? Não, acho que já é como se a gente fosse a tesouraria de um banco, né? Quer dizer, se cresce a força das mulheres, se cresce a força da população negra, do indígena, parece que está tirando de alguém, não é, está somando, né? Não é uma subtração essa conta, não é contabilidade, é uma soma. A gente vai juntando força, e uma sociedade que tem que respeitar a maioria, afinal de contas, a população brasileira, gente, 54% da população é negra. Então, vamos lá, que isso? E aí, ninguém vai ver isso? E assim, eu também acho que a gente precisa também falar desse lugar de privilégio. Assim, 70%, a base da pirâmide social brasileira são as mulheres negras, depois vem as mulheres brancas. A gente precisa falar nisso, né? Que é mulher negra, mulher branca, homem negro, homem branco. Mas, assim, uma mulher branca ganha, em média, segundo o IPE, 70% a mais que a mulher negra. Então, olha que nessa pirâmide social, que baixa um andazinho, a diferença já é de 70% em média, né? Então, a gente precisa falar disso também, né? Tudo isso que a Cris falou nos provoca bastante, nos tira do eixo. Uma coisa que você está dizendo assim, só essa leitura, né, dos lugares sociais, ela precisa efetivamente ser feita, mas ela precisa ser feita a partir de uma empatia, de um ponto de vista crítico de transformação, porque o que acontece é que fica tudo bem quando está tudo certinho. Está tudo certinho quando as empregadas domésticas estão lá fazendo seu trabalho, está tudo certinho quando as mulheres não querem ter cargos mais, né, melhores, melhor remunerados, né? Tá tudo certo, mas aí quando a gente vai lutar, gente, está errado assim, a gente vai lutar para transformar, aí o negócio, aí é que o negócio pega. Precisamos compreender, tá comprometida com a transformação e entender que a transformação ela é uma prática, ela precisa ser uma prática. Nós precisamos encontrar os métodos para efetivar essa prática, né? E aí que dá uma de problema, até entre nós dá problema. É isso mas aí, é assim mesmo. Mas é assim mesmo, vamos em frente. Vamos tirando do eixo aí tirando do eixo esses lugares também, né? Porque são necessários, é necessário tirar do eixo. E a gente vai continuar esse debate aí, mês de maio, a gente volta. Obrigadíssima, Cris. Foi um prazer conversar com você, como eu falei antes. Adorei. A tarde toda. Saudade. Achei suave, viu, mulher? Pelas coisas, tudo nos últimos dias, achei super suave. Que bom. A ideia é que seja realmente assim, cápsulas, pílulas, né? Para a gente estimular a reflexão e nos tirar do eixo, né? No sentido do pensamento econômico, do pensamento político também. Bom, então é isso. O próximo programa vai ser no dia 10 de maio. O mês de maio nós vamos discutir o mundo do trabalho e tudo que tem a ver com o mundo do trabalho, esse tema tão precioso para a gente, classe trabalhadora, e que anda muito silenciado também, né? São muitos silenciamentos, né, gente, que a gente está vivendo. Então, vamos botar a boca no trombone, vamos tirar fora do eixo, e até o dia 10 de maio, no programa aqui ao vivo com todo mundo. Obrigada, Cris, obrigada a você que acompanhou a gente. Nos sigam nas redes sociais, Jubileu Sul Brasil,
Semana Social Brasileira. O programa fica gravado, fica disponível e vamos divulgar. A gente agradece muito, tá bom? E até a próxima.